Bom, eu sou o Pablo e hoje eu vou estar falando para vocês aí sobre a interpolação ou método de Newton, também conhecido aí como método das diferenças divididas. Bom, esse método de Newton ou método de diferenças divididas, ele é uma fórmula, que visa facilitar aí a obtenção do valor de interpolação em um ponto. Assim como em Lagrange, ele não dá aí para a gente o polinômio na sua forma reduzida, somente no sistema linear. Bom, essa fórmula de Newton para um polinômio aí de ordem n, ela vai ser dada por Pn de x, porque é uma fórmula no polinômio de grau n, de ordem n, vai ser o meu d0 mais o d1, que multiplica aí x menos o x0, mais o d2, que multiplica aí o x menos o x0, que multiplica x menos x1, mais o meu termo aí de enésima, de ordem enésima, que é o dn, que vai multiplicar x menos x0 e x menos x1 até chegar no termo aí de enésima potência, que vai ser o x menos o xn menos 1. Então, essa aqui é a fórmula para encontrar um polinômio aí de ordem n. Bom, agora o que é importante a gente pensar? Dessa fórmula, o que é que a gente quer descobrir? O que é que a gente está procurando aqui? Bom, a gente quer descobrir que a gente está procurando aqui é esse valor de x, que é o valor para saber, a interpolação. Então, esse valorzinho de x aqui. Sendo que o valor de x0, x1 e xn-1, esse valor vai ser tabelado. Aqui, o que eu consigo também tirar dessa fórmula aqui, Bom, aqui o D0, ele é nosso termo independente, pois ele está sozinho aqui. Então, independente. Esse D1 aqui, eu vou ter ele aqui multiplicado só uma vez, então o x aqui, ele vai aparecer aqui só de primeiro grau. Então, esse vai ser meu termo de ordem 1. Aqui eu vou ter o meu D2. Aqui eu vou ter o quê? X vezes x vai me gerar um x ao quadrado. Então, eu vou ter um termo aqui de segundo grau. Ou, posso falar também em termo de ordem 2. Aqui eu vou ter x vezes x, enésimas vezes. Então, eu vou ter o meu D, de ordem ou de grau n. Bom, então aqui como eu já falei, x0, x1 e xn-1 é tabelado. X é quem eu estou procurando. Então, quem mais eu preciso saber desse polinômio aqui, dessa interpolação, para eu poder chegar, a calcular o meu valor de x, que é o que eu estou procurando. Então, eu preciso saber aqui o meu DI, que é exatamente o meu termo, de diferença, e o meu operador de diferença dividida de ordem i. E ele vai estar compreendido entre o intervalo i maior ou igual a zero ou i menor ou igual a n. Então, esse DI aqui, ele vai ser o meu termo
de ordem i, que é exatamente o meu operador de diferença dividida. Bom, então como eu falei, né, esse valor de D que acompanha ali a minha fórmula geral do meu polinômio de interpolação, ele vai ser o meu valor, né, o meu valor de operador i da diferença de ordem i, ou seja, ele é exatamente o operador de diferenças divididas. E como que eu vou determinar, né, essa operação, esse valor do D aí, da minha diferença dividida? É como o nome realmente já diz, né? Ele vai focar numa diferença dividida de um dado ponto aí. Então eu vou ter o quê? Bom, de forma geral, eu posso dar um tabelamento aqui que eu posso chamar de x e y, né? Onde eu vou ter um valor de x0, vou achar um y0, vou ter um x1, um y1 e um xn e vou obter um yn aí. Bom, qual a fórmula que eu vou jogar, né, para poder calcular esse operador aí de diferença dividida? Ele vai ser do tipo f, no intervalo aqui de x0, ele vai estar me gerando um valor aí, como eu disse, de y0. Sendo que esse valor de x0, x1 e xn, como eu já disse, ele é um valor tabelado. Bom, eu vou ter também aqui um f no intervalo aqui, x0 e x1. E como que eu vou calcular esse valor de ordem aqui? Pelo valor, né, das diferenças divididas no meu operador aqui de diferença dividida. Então, eu vou ter aqui f de x1 menos f de x0 dividido aqui por f de x0 menos f de x1. Então, f de x0 dividido aí pelo meu valor de x0 menos o meu valor aqui, x1. Ou seja, como o nome aí mesmo diz, né? Ele está fazendo uma operação aí de diferenças divididas. Aqui ele vai me gerar um operador de ordem 1. Aqui eu vou calcular o meu operador de ordem 2, que vai ser o x0, x1 e x2. Mais uma vez lembrando que esse valor de x0, x1, x2, xn, ele vai ser tabelado. Então eu vou ter aqui um operador aqui de diferença dividida, f de x1, x2, menos f de x0, x1, dividido aí pela diferença, né? De x2 menos x1. x1 foi o que eu encontrei aqui no meu polinômio aí de ordem 1. Aqui eu vou obter um de ordem 2. E para eu poder obter um de ordem enésima, o que eu vou ter que fazer? Um f de x0,
x1, x2, até o meu xn. E eu vou ter ele escrito da forma de diferenças divididas f de x1, x2, xn, menos o meu f de x0, x1, xn menos 1, dividido aqui por xn menos o meu x0, que é o meu valor inicial aqui. E aqui eu vou estar gerando um operador de ordem n. Bom, vamos explorar mais um pouquinho, então, aqui, né, esse operador de diferenças dividida. E para isso, eu vou criar um tabelamento qualquer aqui e vamos tentar, né, tornar esse cálculo mais fácil. Então, eu vou montar aqui um operador para a gente montar aí, né, os operadores de diferença dividida. Então, vamos dar um tabelamento qualquer aqui de x, x0, x1 e x2, ou seja, de três intervalos aí. Eu vou obter aqui, né, um y0, y1 e y2, que vão ser os meus operadores aí de diferença dividida. Aqui eu coloquei as fórmulas que até agora a gente construiu, né, o polinômio aí de Newton, e como a gente calcula aqui os fatores aqui os operadores de diferenças dividida. Então vamos lá. Bom, se eu tenho aqui um x, um x0, um x1 e um x2, bom, para eu poder calcular aqui o meu operador, para eu poder obter aqui o meu operador de ordem 0, o que eu vou fazer? Ele é o operador de diferença dividida, né? Então eu vou fazer as diferenças. Bom, para o meu x0, eu vou ter o meu valor de y0, que ele vai ser igual ao meu valor do f de x. F de x0. Ou seja, o valor da função no ponto x0. Bom, o meu x1, eu vou ter que o y dele vai ser igual ao meu f de x1. E o meu x2, eu vou obter aqui um y2 de f de x2. Bom, aqui, como que eu vou obter o meu operador de ordem 1? Bom, esse é o método, né, de diferenças dividida. Então, para eu poder reduzir isso aqui a uma única ordem, a um único grau, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as diferenças e dividir essas diferenças. Ou seja, eu vou ter aqui o meu f de x1 menos o meu f de x0 dividido por
x1 menos x0. Se eu quiser calcular o meu operador de diferença dividida entre esses dois termos aqui, como vai ficar? Eu vou ter o meu f de x2 menos o meu f de x1. Dividido pelas diferenças deles, ou seja, x2 menos x1. Cheguei aqui, quero calcular aí o meu operador de ordem 3, de ordem 2, na verdade. Que eu calculei o de ordem 0, de ordem 1, agora eu vou calcular o de ordem 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as diferenças divididas entre esses dois termos aqui. Ou seja, o que aqui eu obti aqui, né? Eu vou ter aqui o f de x1, x2, f de x1, x2, menos o meu f de x0, f de x1. Deixa eu passar aqui para baixo, que vai ficar ruim, vai ficar apertado. Então, eu vou ter aqui, como eu já disse, né? O meu f de x1, x2, menos o meu f de x0, x1, dividido por x2. Se eu for voltando aqui atrás, eu vou ter que eu estou fazendo o que aqui? x2 menos x0. Então, dividido por x2 menos x0, eu vou obter meu operador aqui de ordem 2. Então, aqui eu tenho de ordem 0, ordem 1, ordem 2. E isso aqui vai, se eu reduzir isso aqui para ordem 3, que vai ficar um único grau, eu vou ter o que? F de x0, x1 e x2. Bom, aqui a fim de entender, né, melhor tudo que eu falei até agora, eu vou fazer um tabelamento aqui de um exemplo prático. Bom, então vamos montar aqui um seguinte tabelamento de 3 pontos para a gente fazer esses dispositivos práticos que eu falei aqui até agora, do polinômio de Newton. Vou arrumar aqui. Então vamos lá, o exemplo 1 aqui. O que eu vou ter aqui? Um tabelamento, onde eu vou ter os valores de x e os valores de y, né? E eu vou ter aqui os pontos menos 1, 0 e 2, que é o meu valor de x, x1 e x2. E aqui eu vou calcular, né, o meu polinômio de x para poder encontrar esses valores aqui de y0, y1 e y2. Bom, o meu polinômio que eu estou procurando aqui, o meu P2 de x, qual é a fórmula que a gente já viu lá atrás, né, do polinômio de Newton? É essa formulazinha que eu pus aqui no rascunho para a gente lembrar. Então eu vou ter o quê?
que ele vai ser um polinômio de ordem 2, né? Onde eu vou ter aqui o meu termo de ordem dividida de ordem 0, mais o meu D1, que multiplica x menos o meu x0, meu termo aqui de ordem 1. Aqui eu vou ter o meu de ordem 2, que é o que o exercício pede, que vai ser o D2, x menos x0, que multiplica o meu x menos o meu x1. Ou seja, basicamente aqui pelo nosso tabelamento, ele já deu o meu valor de x0, ele já deu, e o valor de x1, são os valores que estão tabelados aqui. Então eu estou procurando o quê? O meu termo aí, o meu operador de diferença dividida, que é exatamente os meus valores de y aqui nessa tabela. Então vamos fazer uma substituição aqui pelos valores que a gente já tem, que o exercício já nos deu tabelado. Então, o meu polinômio aqui, 2 de ordem 2n, eu vou ter o quê? D0 eu ainda não tenho, estou procurando, mais meu D1, que é o meu operador de diferença dividida de ordem 1, não tem, estou procurando ainda. X é o que eu quero encontrar, menos o meu x0. Meu x0 ele é tabelado. Onde está meu x0 aqui, ó? Ele vale menos 1. Então, menos, com menos dá mais. Então, x mais 1, certo? Aqui agora o meu operador de diferença dividida de ordem 2. Eu vou ter x menos o meu x0. Quanto vale o meu x0? Menos 1. Menos com menos dá mais, então x mais 1. Isso aqui que multiplica o meu x, que eu não tenho, estou procurando ainda, menos o meu x1. Quanto vale o meu x1? 0. Então, x menos 0, certo? E aqui eu vou ter, né, o meu polinômio que eu estou procurando. Então, para eu poder dar prosseguimento aqui nesse polinômio, o que está me faltando? Para eu poder encontrar os meus operadores de diferenças dividida. E como é que a gente faz esses operadores de diferença dividida mesmo? A gente vai montar um tabelamento, que vai ser aqui o meu... Ó, a gente vai construir aqui um tabelamento, onde eu vou ter aqui o meu termo x, eu vou ter aqui o meu x0, o meu x1 e o meu x2. Inclusive, esses valores de x0 e x1 eu já tenho. Quanto que eles valem? O meu x0 vai valer menos 1. Meu x1 vai valer 0. E o meu x2, ele vale 2. Bom, o que eu vou ter aqui então? Para o meu operador de ordem 0. Bom, pelo nosso tabelamento do meu exemplo aqui, vou supor que meu y0 ele vale 4, o meu y1 vale 1 e o meu y2 vale menos 1. Então, o que eu vou ter aqui? Os de ordem 0 são os próprios valores de y que eu já tenho aqui, que é o 4, 1 e menos 1. Partindo para os de ordem 1, como que eu vou calcular esses operadores de ordem 1? Vai ser pelas diferenças divididas desse termo aqui, ou seja, aqui, para poder obter o meu termo independente, né? Eu vou ter o quê? A diferença entre esses dois termos, 1 menos 4, dividido pela diferença dividida entre o x1 e o x0, que é 0 menos menos 1, ou seja, 0 mais 1.
Isso aqui eu vou obter um valor aqui, 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 dividido por 1, menos 3, certo? Para poder calcular as diferenças divididas entre esses dois termos aqui, o que eu vou ter? Menos 1, menos 1, que é o meu valor de y2 e y1, dividido pela diferença aqui do meu termo de x2 menos x1, que é 2 menos 0. E isso eu vou obter menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aqui eu fiquei, né, com os operadores de ordem dividida de ordem 1. Agora, eu vou precisar, né, para o meu polinômio aqui, para poder calcular os valores aqui, eu vou precisar até o de ordem 2. Como que eu vou obter esse valor, né, de ordem 2? É a mesma coisa aqui, eu vou calcular as diferenças divididas entre esses dois termos aqui, que é menos 1, menos 3. Ou seja, menos com menos mais, então, menos com menos mais, menos 1, menos 3, menos 1 mais 3. Ele é um operador do tipo 2, menos 1, que é a diferença aqui do termo do x. Então, eu vou ter aqui 2 mais 1. Então, eu vou obter aqui, né, um operador de ordem 2, no valor de 2/3. Bom, continuando aqui nosso dispositivo prático do polinômio de Newton, para a gente encontrar o nosso polinômio, o que eu vou ter aqui? Que a gente já calculou aqui, né? E o que o exercício nos forneceu? O exercício nos forneceu aqui o valor de x0, x1 e x2. Nos ofereceu aqui também, né, os valores de ordem 0, 4, 1 e menos 1. E a partir deles eu joguei na fórmula de diferença dividida, onde eu calculei as diferenças divididas de cada um desses termos aqui. E eu fui obtendo os de ordem 1. A partir desses eu consegui obter os de ordem 2. E é exatamente o de ordem 2 que a gente está procurando aqui nesse exercício, né? Que é o polinômio de ordem 2 de x, certo? Só relembrando aqui como foi que a gente calculou ali atrás agora, né? Eu tinha aqui o meu valor aqui de ordem dividida, que seria 1 menos o 4, que daria aqui 1 menos o 4, dividido 1 menos 4, que daria menos 3, dividido por 0 menos 1, ou seja, 0 mais 1, que era menos 3 dividido por 1, que dá o valor menos 3. E assim foi por diante com os outros que a gente foi calculando. Bom, jogando na fórmula aqui do P2 de x, que a gente já tinha definido lá atrás também, o que eu tinha aqui? Eu tinha o meu valor de D0, que ou seja, exatamente isso, que é os meus de termos independentes. Eu tinha aqui o meu D1, que é o meu termo de ordem 1, e aqui eu tenho, na realidade aqui, ó, 4, que é o meu termo independente. O menos 3, meu termo de ordem 1. E o 2/3, que é o meu termo de ordem 2, certo? Então, eu tenho P2 de x, que é o D0, mais o meu D1,
que multiplica o meu x menos o meu x0. Quanto vale o meu x0? Menos 1. Menos com menos dá mais. Então, x mais 1. Como a gente já tinha construído lá atrás. O meu termo de ordem 2, que é o meu D2, eu vou ter x menos x0. X menos x0, que multiplica x menos o meu x1. Aqui a gente só já pode substituir, né? Meu x0 vale menos 1. Menos com menos dá mais. E o x menos o meu x2. Meu x2 vale 0, certo? Então, o meu termo de ordem independente, ordem 1 e ordem 2, que foi exatamente o que a gente calculou aqui agora. Então, é só substituir na fórmula. Então, eu vou ter aqui que meu P2 de x vai ser igual a D0, que vale 4, mais D1. Quanto vale o meu D1? Menos 3. Vamos colocar aqui. Menos 3. Que multiplica x mais 1, que a gente já substituiu aqui o valor de x0, né? Mais o meu termo independente 2, 2 terços, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 0. X menos 0 é a mesma coisa aqui também que eu posso usar, né? Que é o x. X menos 0, x. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Esse é o meu valor de P2 de x. Bom, voltando aqui naquela fórmula anterior que a gente tinha, agora a gente já calculou os termos de ordem independente, de ordem 1 e de ordem 2, que são os meus operadores de diferenças dividida, que a gente já calculou aqui atrás pelo tabelamento, e agora eu vou substituir nessa fórmula. Então eu vou ter aqui o meu P2 de x, que é o que eu estou procurando, onde eu vou ter o meu D0, que ele vale 4, que é o meu termo independente, mais o meu termo de ordem 1, menos 3, então aqui mais vezes menos, menos 3. Que multiplica aqui o meu valor de x mais 1, que a gente já tinha aqui, mais o meu operador de ordem 2 de diferença dividida, que é o 2 terços, que vai multiplicar aqui meu x mais 1, x menos 0, x, certo? Então aqui eu tenho meu polinômio, né, de grau 2, e suponhamos, né, que eu vou calcular esse polinômio de grau 2 no ponto 1, ou seja, para x igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os valores de 1 nessa equação. Então eu vou ter aqui que o meu P2, quando o meu x vale 1, o meu ponto 1 vai ser 4, menos 3, que multiplica x mais 1, então x vale 1, 1 mais 1, mais 2 terços, que multiplica x vale 1, 1 mais 1, que vai multiplicar 1 novamente, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Que meu P2 de 1 vai ser igual a 4, que é uma multiplicação. Então, eu vou ter aqui que 1 mais 1 aqui é 2. 1 mais 1 aqui é 2, vezes 1 novamente. Então, eu vou ter aqui 4 mais, abre parêntese, menos 3 vezes 2, menos
6. 2/3. Aqui 2 vezes 1, 2, então vou ter aqui 2/3. Que multiplica 2. Fazendo isso aqui, resolvendo essa operação, eu vou chegar a um valor aproximado de 0,6667, que é o meu valor da minha função no ponto de ordem 2 para x igual a 1.